O ano era 1971. Um grupo de promotores e procuradores de justiça, abnegados e idealizadores, se reuniram para fundar a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Um desejo antigo concretizado a partir do 3º Congresso Fluminense do Ministério Público, durante o qual foi fundada a Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público e firmado o compromisso de serem criadas associações estaduais. Em São Luís, mais precisamente na sala do júri do Tribunal de Justiça, um grupo de membros do Ministério Público desejosos pela criação de uma entidade que os representasse, reuniu-se para discutir e criar a entidade, elegendo, na ocasião, uma comissão organizadora que impulsou a diretoria provisória. Um sonho concretizado. Surgiu a ANPEM, uma associação para atuar como instrumento de congraçamento da classe, de conscientização, aprimoramento e valorização de seus membros, como consta em sua ata de fundação. O fato repercutiu na imprensa e ganhou notoriedade no Estado. De lá até hoje, foram inúmeras conquistas. Uma delas diz respeito à primeira sede própria da entidade, localizada na Rua 7 de Setembro, no centro de São Luís, e a cessão do terreno do bairro do Calhau, atual sede da ANPEM, pela prefeita Conceição Andrade, em 1992. Hoje, abriga a sede social e administrativa da entidade maranhense, onde inúmeros serviços são prestados a seus associados e dependentes. Aliado a isso, a ANPEM tem uma presença marcante em temas e debates de interesse da classe e da sociedade maranhense, sendo uma voz firme em defesa da justiça e do cidadão. Assim, a Associação do Ministério Público celebra seu jubileu de ouro e resgata a sua história e sua rica memória, reconhecendo a importância do seu passado, do seu momento presente e, principalmente, olhando para o futuro. Quando assumimos a associação em janeiro de 2020, jamais pensaríamos que de fevereiro para março iríamos enfrentar, como todo mundo vem enfrentando, uma pandemia que mudou a história, né, do ano de 2020 e, quiçá, dos anos que seguirão. Coincidiu da nossa gestão à frente à ANPEM decorrer durante o cinquentenário da associação. Então, alguns projetos foram pensados, idealizados para marcar esses 50 anos de existência da ANPEM. O primeiro deles é a própria gravação desse vídeo documentário sobre a história da ANPEM contada pelos presidentes que passaram aqui por esta entidade associativa. Então nós temos aqui a história viva da associação na ótica daqueles que comandaram o barco durante todo esse período. É muito importante resgatar essas histórias da associação para que sirva não apenas de registro, mas de uma reflexão a todos nós que atualmente estamos aqui na ativa do Ministério Público. Escutar principalmente a experiência dos colegas aposentados que estiveram nas diretorias da associação. Algumas histórias e algumas situações que ocorreram ao longo desse tempo são dignas de registro. Nós somos a porta aberta para a defesa da sociedade. Nós trabalhamos pelos interesses difusos e coletivos da sociedade. Nós estamos em missão. Ministério Público significa dizer serviço público. E não se pode conceber um Ministério Público fechado em si próprio. A gente vai em busca da sociedade que precisa ser defendida e a ANPEM sempre esteve desse lado. Inclusive, nas batalhas que fizemos tanto na questão de manutenção das nossas prerrogativas enquanto promotores eleitorais. Quanto que desejaram afastar o promotor de justiça da sua função de fiscalizar o pleito eleitoral. E é bem aí que começa a abertura maior, o processo da democracia. E em cima desse propósito, a ANPEM, ela conseguiu, ao longo
longo desses 50 anos se fazer respeitar. Goza de grande credibilidade pelo serviço prestado em prol da sociedade. A Associação do Ministério Público, a ANPEM, ela tem prevista no seu estatuto a defesa intransigente dos seus associados e também o resguardo da imagem de todos os princípios constitucionais que regem o Ministério Público. E a associação, ela vem nessa garantia de que a sociedade tem um Ministério Público forte, um Ministério Público atuante através de todos os seus membros que são associados da ANPEM. A ANPEM, como é conhecida, ela tem se alargado muito a sua postura junto à sociedade, ou seja, se dar conhecimento à sociedade. E assim nós temos vários exemplos de palestras, de escolas que frequentam a associação, trabalho social com a sociedade. E um dos pontos mais fortes é a questão do combate à corrupção. Como todo, a ANPEM iniciou uma campanha muito forte à época e continua hoje, e os colegas que são associados naturalmente continuam preservando o nome da associação. Eu posso dizer que tenho 30 anos de ANPEM e os primeiros combatentes dessa associação, que devem ser sempre respeitados e rememorados, né, nos grandes feitos que fizeram. A associação é o que é hoje graças a eles e que a ANPEM se propaga por muitos e muitos anos, por gerações e gerações que virão. Continuamos a ANPEM, continuamos firmes e acho que 50 anos é isso, é revigorar sempre a ANPEM. Acho de grande importância para a ANPEM a nossa passagem, porque a partir daí a ANPEM passou a ser conhecida dentro da sociedade. Nós participamos de eventos em outros, junto a outras entidades de classe, tipo a OAB, por exemplo. A ANPEM vivia limitada aos promotores e a partir daí nós tivemos uma gradação de oportunidade de conhecimento da sociedade, por parte da sociedade, do que é a nossa associação. O Maranhão, quando eu fui presidente, quando era presidente, foi escolhido em um congresso em Aracaju para ser o coordenador da CONAMP no Nordeste. E o cargo não era do presidente, mas o cargo era do Estado. E nós demos essa relevância ao nosso Estado, à nossa instituição. A ANPEM, que foi fundada em 4 de janeiro de 1971, contou com a união de esforços e com a luta de inúmeros homens e mulheres que se dedicaram e se dedicam ao Ministério Público para fortalecer o movimento associativo. Naquela ocasião, essa união de esforços em prol da formação de associações, juntamente com o trabalho da CONAMP, é que foi responsável por forjar o Ministério Público com as características, com as garantias que temos hoje. Foi esse trabalho que nos possibilitou o convencimento perante a Assembleia Nacional Constituinte para que tivéssemos escrito o capítulo referente ao Ministério Público brasileiro lá na Constituição Federal. Todos sabem que nos últimos 30 anos de vigência da Constituição Federal, nós tivemos, nos últimos 10 anos, muitos ataques à nossa carreira. Mas a nossa carreira tem se mantida forte, unida, coesa, respeitada e acreditada perante a sociedade, graças ao trabalho desses homens e mulheres de ontem, de hoje e de sempre, que fazem parte do nosso Ministério Público. Essa associação começou um pouco tímida, hoje ela tem representatividade nacional e importância nacional. O Ministério Público maranhense ele é reconhecido em todo o país, em especial aqui na área do Nordeste. Nós temos 2 sedes hoje em dia, aqui em São Luís e Imperatriz. Na parte associativa, o investimento que nós fizemos foi na criação da academia, na instalação do Pilates, na instalação de uma área de lazer, um espaço de convivência, a melhoria na época do nosso flat. E isso trouxe uma nova área de convivência para os nossos associados, que até hoje em dia utilizam. Uma associação de classe, ela é de uma importância fantástica. Eu digo sempre que se tivesse só uma mesa e uma cadeira, eu seria associado, porque ali é que é a nossa união, ali é que é a nossa força. A nossa associação, a PEN, a nossa querida associação, é nossa. E todos nós temos o dever de zelar por ela. E a Associação do Ministério Público, ela sempre esteve presente em todas as demandas nacionais relativas a projetos que dissessem interesse do Ministério Público. Isso era um trabalho feito a nível nacional, onde envolvia os presidentes de associação e os procuradores gerais de justiça. Tem um diploma legal a nível nacional
Na Lei Complementar 40 é delimitado os princípios institucionais e as funções institucionais do Ministério Público. Então, nesse momento, nós tivemos ali um marco importante na vida do Ministério Público. Tanto que isso foi feito de maneira gradativa. As instituições, a associação, ela sempre participou desse trabalho. E aí, logo em seguida, nós tivemos a Constituição de 88, né? Que eu lembro que realmente foi um trabalho muito bem feito por toda a instituição do Ministério Público, por todas as entidades de classe, em conjunto com os procuradores gerais de justiça, que veio realmente fortalecer e dar ao Ministério Público essa roupagem jurídica que ele hoje tem. Houve um espaço relativamente curto em que a associação ficou com a sua atuação meio apagada, mas depois ela cresceu e hoje eu posso dizer que ela se agigantou. Me dá uma satisfação enorme de ver que à frente da associação, nesses últimos anos, tem estado membros do Ministério Público que ingressaram nos concursos que eu promovi quando era procuradora-geral. O atual presidente é um exemplo disso, combativo, enérgico, atuante, voltado para servir os interesses da sociedade como seu defensor, como seu primeiro defensor. E isso está assegurado na Constituição Federal e na Constituição Estadual e voltado para desenvolver um trabalho excelente à frente da Associação do Ministério Público. Tenho certeza disso e me congratulo por isso. A associação, nestes 50 anos, merece toda a credibilidade da sociedade, merece o respeito de todas as outras instituições e merece ser preservada, defendida e tenho certeza, eu ouso dizer, e talvez nem seja ousadia, que ela hoje abriga o que de melhor existe no Ministério Público brasileiro. A ANPEM, de qualquer sorte, nos congrega, a ANPEM nos representa. A ANPEM tem uma particularidade muito importante para nós, membros do Ministério Público. Antigamente, quando tínhamos o nome de promotor público, eu ainda fui promotor público, e hoje promotor de justiça veio em consequência da lei, leis, etc., e se firmou na Constituição. Mas o que tenho que dizer é que a ANPEM é, na verdade, o grande norte do Ministério Público Estadual, como a CONAMP é a direção nacional, com muitas e muitas lutas travadas. Eu as acompanhei algumas com o Fleury, no presidente da CAIMP, assim era o primeiro nome, e acompanhei também com o Araldo, que foi a época da Constituinte. Portanto, a ANPEM para o Ministério Público é uma vida viva. A ANPEM tem o seu valor. Ela conseguiu orientar, conseguiu reunir os promotores. Era uma classe desunida e deu um impulso muito grande. Não tinha valor, ninguém respeitava a ANPEM. Rapaz, eu tenho paciência. É a Associação do Ministério Público. A ANPEM deu um impulso muito grande. A ANPEM, até hoje, né? Promotor não se promove por política. O promotor tem que ser o cuidado do trabalho que ele tem, o respeito que ele tem à população, às autoridades, e que ele seja respeitado. A ANPEM esteve sempre muito atuante junto à CONAMP, acompanhando todas as reformas constitucionais e legais que na época ameaçava direitos e prerrogativas dos membros do Ministério Público. Nós superamos muitas, conseguimos sustar muitas, como Lei da Mordaça, lutamos muito pela afirmação do Ministério Público na sociedade, a questão da credibilidade. Então, a ANPEM, ela foi se aproximando cada vez mais. Então, hoje, de uma associação desconhecida, que antigamente era mero um clube social, ela passou a ser uma instituição de defesa também da sociedade. Eu vejo um momento ímpar. Nós ainda temos muitos caminhos a trilhar na defesa do Ministério Público, porque daqui para ali vem ameaças às nossas prerrogativas e tudo no interesse da cidadania. Porque o Ministério Público, como agente de transformação social, ele precisa ter as suas garantias e direitos assegurados para que ele possa exercer o seu munus, né, de forma eficiente, né, eficaz em favor da cidadania, né, da cidadania aqui no caso maranhense. A ANPEM como órgão associativo, como órgão que representa o Ministério Público Estadual
não representa do ponto de vista institucional, porque do ponto de vista institucional quem representa é a Procuradoria Geral de Justiça, mas o Ministério Público representa a categoria. E nessa linha de representação, de representatividade da categoria, ela é importantíssima, porque dá força, dá garantia maior, assegura que as garantias previstas na Constituição aos membros do Ministério Público sejam respeitadas. Graças à nossa entidade é que isto foi conquistado e tem sido respeitado. Então, ela tem uma importância muito grande para os promotores e na medida em que ela dá essa importância, assegura essas garantias, essas conquistas ao Ministério Público, ela estende isso à sociedade, porque o promotor que está garantido pelas conquistas, pelos direitos que a Constituição prevê, é um promotor que pode atuar de forma independente, de forma autônoma, de forma corajosa na sociedade. Então a sociedade fica garantida também com promotores que por sua vez são garantidos pela Constituição Federal, e garantia essa da qual faz parte, da qual que é assegurado muito mais pela entidade, que não deixa, que não permite que isto aconteça. Daí a importância da ANPEM para os promotores, para os membros do Ministério Público e para a própria sociedade. Quando nós comemoramos os 35 anos da ANPEM, que criamos o programa ANPEM Memória e editamos este livro comemorativo para resgatar a história de lutas de toda a nossa entidade. Não podendo esquecer de que mais importante hoje a ANPEM é uma instituição das mais creditadas e bem estruturadas do Brasil. Agora, neste momento que temos o Jubileu de Ouro, quero aproveitar para parabenizar a iniciativa da atual diretoria de comemorar esta data magna, como também parabenizar a todos os 423 associados que fazem a história desta grande instituição.